boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu sou a Bruxa Elizabeth Maria, passando aqui para deixar uma mensagem para você. Virginiano, Virginiana, sexta, sábado e domingo, um conselho, um recadinho para você e um sim ou não. Vamos ver qual é a mensagem para você final de semana. Vamos lá. Gratidão a você que curte, comenta, compartilha, visualiza, se inscreve nos nossos canais, segue-nos nas redes sociais, que Deus abençoe. Você do Brasil, estados, cidades, municípios e capitais. Você de fora do Brasil, cidades, países, né, estados, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar aí o seu final de semana, virginiano, virginiana, e gratidão. Vamos lá, qual é a mensagem para você? Ele já vem trazendo aqui, né, uma pequena dúvida em relação a alguma coisa que você precisa fazer, tá? Mas ele também vem trazendo você olhando já com outros olhos para uma perspectiva ou para uma posição, para uma situação, né, de repente que você não estava enxergando. Então, ele fala que você já está olhando diferente para alguma situação que você não estava anterior. Tá? E aí pode ser um relacionamento passado, pode ser um trabalho, pode ser uma oportunidade, pode, né? De repente você não tava enxergando aquela situação, aquela posição, e agora você começa a enxergar, tá? Isso acontece porque, primeiro, que a gente não sabe tudo, não conhece tudo, entende? A gente tá aprendendo. E às vezes a gente acaba se iludindo com coisas, pessoas, com situações. Por quê? Porque a gente às vezes quer confiar, a gente quer acreditar, ou relacionamento principalmente, a maioria, né? Muita carência, então a pessoa acaba querendo acreditar e acaba se iludindo com certas situações e passa o tempo e consegue enxergar a verdade, né? Quem é quem, ninguém fica para sempre oculto, né? Uma hora vai se revelar. Então ele fala aqui para você que está nessa questão dessa indecisão, dessa dúvida, dessa insegurança, para você sair disso, porque você tem energia muito forte de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, para você começar uma nova fase da sua vida. Essa fase da sua vida, ela vai ser determinante para você realizar os seus objetivos, realizar as suas conquistas aqui. Outra questão é uma espera que você está aí de alguém ou de algo que é valioso para você, né? Mas que essa situação não aconteceu ainda. No entanto, todavia, veja bem, se você plantou a semente, você colherá, né? Então ele fala para você de uma semente que você plantou, que está germinando aqui. Então, seja uma pessoa, seja uma conquista material, você vai conseguir, tá? Então veja bem, aqui para você que está ou de repente ficou esperando por uma vaga de trabalho, emprego, ou ficou em dúvida entre duas vagas de emprego, ou de repente você ficou desempregado e ficou sem saber para onde ia, né? Então aqui ele está falando para você que está nessa situação, olhe para dentro de você, sabe por quê? Você tem, como eu falei, a sabedoria interior e também você pode buscar conhecimentos novos, novos aprendizados, plantar uma nova semente, né? Então, por exemplo, na área que eu tô, não tô conseguindo vaga de jeito nenhum. Eu vou estudar alguma outra coisa para começar uma coisa nova, um cargo novo, uma profissão nova, né? Mas eu não posso ficar parado naquela realidade que eu estava, porque senão a minha vida vai travar, entende? Então, às vezes a gente precisa enxergar coisa que a gente não queria, porque veja bem, ficou 20 anos numa empresa, trabalhando ali naquela posição, você fala o seguinte, eu achei que eu ia, né, morrer lá dentro, terminar meus dias lá dentro. E de repente a empresa faz um balancete, levanta, né, tudo, acaba com a empresa ou transforma, né, transfere os funcionários antigos para pegar os novos e aí manda você embora. Você vai fazer o quê? Você não tem como brigar com a empresa, né, para ficar, entendeu? Afinal de contas a empresa tá do dono. A gente tá ali prestando serviço, então a gente tem que ter essa noção. Daí agora, né, eu fiquei 20 anos, não fiz nada, não aprendi nada, agora eu tô sem saber para onde ir. Fica mais perdido que tudo. Só que você esqueceu que você ficou 20 anos trabalhando naquela profissão, você aprendeu coisas lá com isso, entendeu? Então você pode usar essa profissão para fazer algo para você, né? Você mesmo, por você, ou você pode de repente procurar algo na área que você fazia, ou até aprender outra coisa para você começar a fazer, né? Então, por exemplo, passou 20 anos instalando luz, vamos dizer, numa empresa. Aí agora você está desempregado, começa a ser eletricista, trabalhar residencialmente, você não consegue dentro das empresas, entendeu? Porque às vezes
as empresas exigem também a questão da idade e tudo mais, então tem que procurar rever o que a gente estava fazendo, sabe? Para poder dar certo. Ah, para a menina, né? A menina passou a vida inteira, de repente, trabalhando num banco ou no escritório, e agora já não tem mais, né? Isso, mas ela pode, vamos dizer, ensinar como ganhar dinheiro, se for banco, ou como movimentar dinheiro, entendeu? Se for escritório. Então, tem como você fazer algumas coisas que o seu, como é que fala? O seu entendimento, a sua sabedoria, né? Com o que você aprendeu, possa ser levado para adiante para outras pessoas, entende? Então, tudo é possível. A gente só que não enxerga porque talvez a gente esteja parado esperando aquela situação resolver ou aquela coisa, sei lá, de repente ter uma solução, não é que às vezes não tem, mas a gente precisa olhar analiticamente, né, para outras possibilidades, tá? E é onde a gente tira a venda dos olhos da gente. Então, não é só uma coisa que eu posso fazer, não é só um lugar que eu posso viver, entendeu? A pessoa precisa começar a tomar novos posicionamentos. E aqui ele fala desse novo tempo, né, de você plantar essa nova semente e recomeçar a sua vida e ter sucesso, ter resultado, ter posicionamento melhor. Então, aqui para você que está desempregado, passando por uma fase ruim, olhe para você, para tudo que você já aprendeu, para tudo que você já tem de bagagem e o que você pode tirar disso para o seu sustento daqui para frente, para a sua mudança daqui para frente, tá? Eu tenho certeza que você tem aí conhecimento e sabedoria o suficiente para ter uma vida nova, tá? Para você que... E a questão de dinheiro, tá? A questão de dinheiro aqui, o que que acontece? Como eu disse, tem uma questão que já era para você ter recebido, pode ser de herança, pode ser de divórcio, pode ser de trabalho, pode ser de justiça, né? Que você não conseguiu receber ainda, mas ele fala que vem uma realização. Então, você conseguirá receber esse dinheiro, tá? Tá demorando um pouco a mais do que você espera. Como eu disse para você, talvez aqui alguns atrapalhos também. Pode ser energético, né? Porque a gente não lida só com a gente, é com outras pessoas, então tem energias externas. Mas ele fala para você que aqui você pode ter esse recebimento desse dinheiro, tá? Para trazer essa realização. Então, cuide de você, olhe para você, é prioridade nesse momento, tá? Para você que isso aqui é relacionamentos, amores. Amores afastados, brigados, né? Dando um tempo, sei lá. Ele tá falando assim, ó, ainda tem uma chance para vocês, né? Quer dizer que tem que plantar para colher. Então, tem uma chance, eu preciso ir atrás, eu preciso falar, eu preciso de repente demonstrar que eu quero, que eu não quero, entende? Então tem uma chance. Então eu preciso mostrar, eu preciso, né? Mas ainda existe essa questão da parceria, para quem está afastado e separado. Tô junto com a pessoa, aí é onde está o problema, se você tá junto. Por quê? Junto ele fala o seguinte, aqui ou vocês começam a plantar uma semente nova nesse relacionamento para poder fluir, dar frutos, né? Ou realmente pode ter um problema, porque aqui começa a vir a dúvida, né? Esse relacionamento pra mim tá bom, não tá bom, tá ruim, não tá ruim, entendeu? Então vai vir a insegurança, a dúvida. Então, para quem tá no relacionamento, procure renovar o relacionamento, de repente sair, namorar. Ter outro cuidado aqui também com outra questão, né? Que se for uma pessoa muito madura e o outro muito imaturo, isso também é um problema, né? Porque às vezes você quer uma coisa, a pessoa quer outra, totalmente diferente, divergente, né? Então fica aquele conflito, tá? Então tome cuidado para quem é relacionamento. Quem tá solteira, eu diria para você que é assim, olha, você vai ter a oportunidade de escolha. Planta a semente certa, tá? Por que eu vou falar isso para você? Porque você tá no momento de escolher. Então não escolha só na linha do prazer, dos desejos, não. Cuidado, tá? Escolha na linha da segurança, porque às vezes a pessoa, né, como diz a história, por fora, bela viola, né? A gente escolhe a viola e acaba se danando, entende? Então precisa ter cuidado. Então, assim, ó, pra quem tá solteiro, vem um amor pra prazer, desejo, diversão. Se é o seu caso, bom proveito, né? Se não é isso que você quer, se quer um compromisso, uma pessoa. Então vem uma terceira, né? Vem uma segunda pessoa aí que é mais ou menos da sua idade pra cima, que realmente vem para manter aí um vínculo mais fechado. Então, para realmente ter um crescimento dentro do relacionamento. Então, por isso que eu falei, você vai ter dúvida? Tenha certeza daquilo que você quer, baseado no que você deseja. Eu quero divertir, moxe, tá bom demais, né? Eu quero uma pessoa para ser companheiro, você escolha, né, com sabedoria, tá bom? Porque vai aparecer, mas a sabedoria da escolha, ela depende de você. Vamos ver qual é a mensagem para você experiencial. Olha que coisa boa, tá?
Essa carta é interessante porque ela vem falando exatamente disso. Você está num período de experimentar as coisas, de experienciar as coisas. O que é que você precisa fazer, né? Olha, eu só quero me divertir, só quero aproveitar a vida, beleza. Não, mas eu quero um compromisso, um relacionamento, então experiencie a convivência com a pessoa. Essa questão do experienciar também, ele refere-se a que é trabalho, tá? A novas ideias, novos cargos, novas profissões e tudo mais. Então, dê um up na sua vida, experiencie coisas novas, profissões novas, caminhos novos para você encontrar realmente aí o que é melhor para você, tá? Caçadora selvagem, permita-se viver vulneravelmente conforme sua verdadeira força interna. É como eu disse, você tem um conhecimento muito grande, você tem uma força muito grande, mas talvez você se veja pequeno, se veja vulnerável, né? Não é verdade, tá? E o tronco do musgo, embarque em novas jornadas de acordo com suas expectativas. O experienciar, tá? Então, você pode começar, recomeçar e experienciar coisas novas no seu caminho, tá? E assim, tirar suas próprias conclusões, tá certo? Permita-se viver sua melhor versão. Então, ele tá dando um conselho para você. Você tá vivendo que versão da sua vida, hein? Viva a que for melhor para você. E sucesso!